Olá e sejam bem-vindos. O meu nome é Mafalda. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma mini tiragem do tarot kármico e vamos perguntar ao tarot qual o teu karma pessoal que trazes para mudar nesta vida. Antes de iniciar a tiragem, eu quero deixar aqui um aviso. Eu não sei o que é que as cartas vão dizer, mas sendo um tema kármico, é provável que aborde temas sensíveis. Nós vamos ver nesta tiragem qual o vosso karma, quais são os dons e potencialidades que vocês trazem de vidas passadas, quais os medos e os bloqueios que trazem de outras vidas e ainda qual o vosso dharma, ou seja, o sentido para onde precisam de ir para atingirem o vosso propósito nesta vida de uma maneira mais harmoniosa. Se vocês não se sentem emocionalmente bem ou não estejam preparados para algo que as cartas possam dizer, talvez seja melhor verem o vídeo noutra altura. Se optarem por continuar e se a qualquer momento começarem a sentir algum desconforto com o que estão a ouvir, eu peço-vos que não continuem. Parem o vídeo e voltem a ele quando se sentirem preparados. Quero também relembrar que esta é uma tiragem geral, pelo que nem todas as mensagens vão ser para vocês. Fiquem só com aquilo que vos ressoar, usem o vosso discernimento. É sempre muito importante relembrar isto. Caso vocês gostem da leitura e queiram agendar uma leitura particular, onde podem abordar mais profundamente o vosso karma e o vosso dharma, podem entrar em contato comigo através do e-mail que está na caixa da descrição. Dito isto, vamos então dar início à tiragem. Nós temos aqui 4 grupos, que vão ser 4 baralhos diferentes, e eu peço-vos que tentem somente escolher um grupo. Se realmente se sentirem atraídos por mais que um, é provável que vão ter mensagens nesses grupos, e nesse caso é realmente muito importante que vocês usem o vosso discernimento, mas o ideal seria vocês realmente conseguirem escolher só um grupo. Eu vou ainda tirar uma carta deste Oráculo da Alma de Sofia Rito para cada grupo. Pode ser que vos ajude a escolher e no fim de cada leitura nós iremos ver o significado da carta que escolheram. Para o grupo 1 temos o baralho Legacy of the Divine Tarot de Kiro Marchetti. Para o grupo 2 temos o baralho Barbieri Tarot de Paulo Barbieri. No grupo 3 temos o baralho Scale Traditional Tarot Deck Holographic Cards. E para o grupo 4 nós temos o Tarot Místico de Celina Fioravanti. E vamos então tirar agora uma carta do baralho do Oráculo da Alma para cada grupo. Uma carta para o grupo 1, por favor, universo. Então, para o grupo 1, temos a carta número 32 com a mensagem Tempo de olhar para dentro. Vai ser aqui com o grupo 1. Para o grupo 2, carta número 20, que diz bênçãos estão a chegar. Grupo número 3, carta número 2, fortalecimento da chama trina. E finalmente para o grupo 4. Carta número 10. As amarras do passado impedem-te de viver os sonhos do presente. Temos então aqui os grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Eu vou deixar os grupos aqui por mais uns segundos. Se vocês precisarem de mais tempo, pausem o vídeo e eu vejo-vos na vossa leitura.
Olá, grupo 1. Vocês escolheram este baralho da Legacy of the Divine Tarot e esta carta do Oráculo da Alma, carta número 32, com o tempo de olhar para dentro. Esta é a vossa tiragem. Para quem saltou a introdução e veio diretamente para o grupo, eu peço-vos que vão ouvir a introdução, pois eu faço um pequeno alerta que considero ser importante para a tiragem de hoje. Se ouviram a introdução, vamos então avançar. Eu vou usar os arcanos maiores e vou complementar a informação com os arcanos menores. Nós vamos ter aqui 4 colunas, à semelhança do vídeo passado. Na primeira coluna, nós vamos ver qual o karma que vocês trazem para ser mudado e ou curado nesta vida. Na segunda coluna, vamos ver quais os dons e as potencialidades que vocês trazem de outras vidas. Na terceira coluna, nós vamos ver os medos, os bloqueios e os traumas que vocês trazem. E na última coluna, nós vamos ver qual é o vosso Dharma, ou seja, qual a vossa proposta de mudança nesta vida, qual o caminho indicado para seguirem de maneira a curarem o karma que trazem. Dito isto, vamos então ver qual é a mensagem que o tarot tem para vocês e eu vou colocar esta carta aqui de lado. Agora conseguem ver tudo. Então, grupo 1, nós temos na primeira coluna o louco com 8 espadas, na segunda coluna a roda com o 3 de paus, na terceira coluna os enamorados com o rei de ouros e na quarta coluna a temperança com o 4 de copas. Com o louco no vosso karma, grupo 1, vocês vêm com um karma de dificuldade, de vinculação e de pertença, de rejeição e de abandono. Noutras vidas, vocês podem ter se sentido rejeitados pela sociedade e pela vossa família. Talvez fossem diferentes e por isso foram mesmo rejeitados, ou pelo menos sentiram-se que não eram entendidos. Noutros casos, vocês podem ter sido órfãos ou mendigos, pessoas que viviam na rua, ou vocês podem ter sido alguém que não soube rentabilizar os vossos dons, os vossos talentos, ou que se podem ter sentido ridicularizados por eles. Ou podem ter pensado assim, mais do que sentido, pois nós temos aqui o 8 de espadas. Vocês podem ter pensado que as pessoas iriam achar. Podem também não ter conseguido ter ou manter relações saudáveis e harmoniosas. Há aqui uma ideia de ser necessário estar constantemente em busca de algo, nem que fosse de comida, no caso de vocês serem mendigos, para se manterem vivos, ou na busca de afeto e de carinho, no caso de serem órfãos ou incapazes de manter uma relação harmoniosa, ou na busca da aprovação dos outros, no caso de terem sido diferentes e sentido como que rejeitados pela vossa sociedade, pela vossa comunidade e pela vossa família. Porque o padrão do louco é estar sempre na sobrevivência. O que importava era o dia a dia e não existia espaço para muito mais. Quanto ao sentimento de abandono, não significa que tenham sido realmente abandonados. Mas vocês sentiram isso e ficaram com essa ideia na vossa mente, como se vocês próprios estivessem acorrentados a esse pensamento e não quisessem sair dele, tivessem medo de arriscar. Vou-vos dar um exemplo. Isto era algo que ainda acontecia não assim há tantos anos quanto isso em Portugal, e até é possível que ainda aconteça em algumas localidades mais do interior.
Mas vamos imaginar um casal que emigra e deixa os filhos com os avós. É possível que estas crianças se vão sentir abandonadas pelos pais, apesar de na realidade não terem sido abandonadas porque não foram deixadas na rua, foram deixadas ao cuidado dos avós. E os pais emigraram porque foram à procura de uma vida melhor para que possam criar um futuro melhor para os filhos. Mas os filhos não conseguem ver isso. E então sentem-se e se calhar até pensam que os pais os abandonaram e vivem acorrentados nessa linha de pensamento, em vez de tentarem soltar-se e ver que os pais fizeram o que puderam fazer na altura para que deixassem uma vida melhor para os filhos. Ou, por exemplo, um casal que foi emigrado, que teve filhos enquanto estava no estrangeiro, ou que até emigraram com as crianças, mas que chega a uma altura em que só conseguem suportar uma das crianças financeiramente, se querem deixar realmente um melhor futuro para os filhos quando eles forem maiores. Então enviam um dos filhos para Portugal para ser cuidado pelos avós, enquanto o outro, normalmente o mais novo, fica com os pais. O que foi enviado para Portugal é possível que vá ficar com esse sentimento de abandono e com esta ideia de abandono, porque o irmão ou a irmã ficaram com os pais, enquanto eles vieram para os avós. E é preciso que eles se libertem desta linha de pensamento. Isto faz com que nesta vida vocês tenham medo de se darem e de serem abandonados, pelo que pode ser difícil conseguirem encontrar uma relação saudável. Também é provável que vocês tenham talentos que não são capazes de assumir e não entenderem o porquê de não serem capazes de assumir os vossos talentos. E isso deve-se ao sentimento ou à ideia de rejeição e de ridicularização desses dons. Para além de que a própria ideia de abandono pode fazer com que vocês não se valorizem e, como tal, vocês não valorizam os dons e os talentos que vocês têm. Alguns de vocês podem ter medo de ser marginalizados, usados e por isso podem ter atitudes e comportamentos um pouco mais frios. E isto é apenas uma forma de vocês se defenderem. Acabam por construir barreiras mentais para que não saiam magoados. Alguns de vocês também é possível que não fiquem muito tempo no mesmo sítio e que mudem várias vezes de casa ou de trabalho. Há aquela necessidade de continuarem constantemente à procura de algo onde se sintam bem. Precisam de perceber que enquanto vocês não se sentirem bem com vocês mesmos, enquanto não curarem o vosso interior, lá está, olharem para dentro, vocês nunca se vão sentir bem em lado nenhum. E isto traz-me à cabeça aquela canção do António Variações, estou bem onde não estou, só quero ir onde não vou. Vocês conhecem a canção. Em alguns casos, vocês até podem ficar num trabalho que não gostam e onde não se sentem valorizados, pois têm medo de perderem o que têm. Imaginem que foram mendigos numa vida passada, sempre na sobrevivência. Se nesta vida vocês têm um trabalho que vos dá estabilidade, vocês não arriscam sair dele com o medo de ficarem sem dinheiro para comer e para terem um teto. Agora, com a temperança no vosso Dharma, é muito importante que vocês façam processos de perdão e que se perdoem a vocês próprios. Se vocês costumam atrair situações em que precisam de se desapegar da dor que vocês sentem,
Isto é para vos ajudar a que se consigam perdoar e também a perdoar os outros, pois eles estão-vos a refletir, a espelhar coisas em vocês que precisam de ser curadas. Só através da vossa cura interna vocês vão conseguir acalmar-se e terem uma paz emocional dentro de vocês, encontrarem uma estabilidade interior. E isto pode ser feito através de terapias alternativas, como regressão de vidas passadas, hipnoterapia, PNL, que é programação neurolinguística, mesa radiónica. Eu tenho certeza de que existem mais tratamentos, mais terapias. É uma questão de vocês fazerem procuras na internet ou falarem com os vossos conhecidos e amigos e irem com aquela que vos chama mais a atenção, pois é provável que seja a certa para vocês. De qualquer maneira, para os interessados, eu vou deixar as páginas de amigas que estão a trabalhar nestas áreas na caixa da descrição do vídeo, caso seja do vosso interesse. É também importante que vocês aceitem que são diferentes e que aprendam a respeitar essa diferença. Respeitem a vossa sensibilidade. Aceitem os vossos dons e os vossos talentos e aprendam a rentabilizá-los. Não os deem por acharem que não merecem ser pagos por eles. E quando eu falo em serem pagos, não precisa de ser com dinheiro, mas não os deem sem receberem nada em troca. É importante haver a troca de energias, ou vocês vão continuar no padrão de não se valorizarem e de darem, e quando chegar a uma altura em que precisam e ninguém vos dá, vocês vão se perguntar o porquê. Porque não recebem agora que estão a precisar quando deram tanto no passado. Sem se aperceberem que ao terem dado no passado, sem terem aceitado nada em troca, ou sem terem pedido nada em troca, vocês próprios passaram a mensagem para o universo de que não precisavam de ajuda. Também com a temperança, é provável que vocês sintam alguma ligação com os anjos ou com os vossos mentores espirituais. E depois, como temos aqui este 4 de copas, dá-me a sensação de que os vossos guias estão-vos a tentar oferecer algo que vos vai trazer satisfação emocional, mas que vocês parecem não estar a ver ou então não estão com vontade de agarrar. Ouçam a vossa intuição e se vocês sentirem que ela vos está a indicar que sigam um caminho diferente, prestem atenção a esse caminho. E parem também de ficar à espera que as coisas aconteçam sem que vocês tomem nenhuma atitude. Embora seja importante deixarem as coisas fluírem, na maior parte das vezes é necessário que vocês deem o primeiro passo, que iniciem algo e então depois deixem andar. Ainda aqui com a temperança no vosso Dharma e depois de terem feito os vossos processos de cura interna, vocês próprios podem usar desses mesmos métodos para ajudar outras pessoas nos seus processos de cura. Ou se já o fazem, se vocês já trabalham com terapias alternativas, vejam de que maneira elas vos podem ajudar também a vocês. Com a roda nos vossos dons e potencialidades, vocês foram pessoas muito inteligentes noutras vidas e vocês trazem isso com vocês. Vocês podem mesmo ter feito descobertas científicas ou fizeram algo que não foi valorizado na altura. E com o louco no karma, é provável que tenham sido ridicularizados. Mas foi algo que vocês fizeram, algumas descobertas que foram importantes. Vem-me de repente à cabeça, e peço desculpa por não lembrar do nome,
eu sei que isto é uma gafe muito grande, mas eu já estudei história há muitos, muitos, muitos anos, mas aquele senhor que disse que a Terra era redonda e que girava em volta do Sol, quando toda a sociedade acreditava que ela era plana e era o centro do universo. Foi Galileu, não foi? Por favor, corrijam-me nos comentários se eu estiver errada. Mas sim, nós aprendemos que esse senhor foi constantemente ridicularizado, fez uma descoberta extremamente importante, mas que só foi reconhecida após a sua morte. Ele não foi reconhecido enquanto foi vivo. Também me lembrei de Camões, com a obra literária Os Lusíadas. E como eu digo, a minha memória já vai numa idade avançada, e há anos que eu não falo nisto, por isso peço que me desculpem qualquer falha, mas a ideia que eu tenho é que a vida de Camões não foi fácil. Eu tenho a ideia que ele teve uma vida bastante difícil, e lá está, era uma pessoa bastante inteligente, com um dom enorme, ou não iria escrever Os Lusíadas, aquela obra literária que escreveu, mas que ele só foi valorizado após a sua morte. Isto são exemplos para vos mostrar o dom que vocês trazem dentro de vocês, que são dons únicos e especiais. Simplesmente não foram entendidos na sociedade à altura porque tinham ideias completamente diferentes e inovadoras. E talvez ainda hoje vocês sintam que as vossas ideias estão à frente da nossa sociedade. Se for o caso, aprendam a valorizá-las e vejam de que maneira as podem implementar. Se não na sociedade, tentem com um grupo de pessoas, uma comunidade que esteja receptiva às vossas ideias inovadoras. E se ainda não as começaram a pôr em prática, está na altura de começarem a planificar isso. Mas façam-no com os olhos postos no futuro mais distante, não queiram fazer mudanças muito rápidas. Porque apesar da roda poder falar disso, de mudanças repentinas, uma vez que está na parte dos vossos dons e como está acompanhada aqui pelo 3 de paus, que como podem ver, é alguém que aguarda pacientemente a chegada deste balão, deste barco, balão de ar quente, que anda muito devagar. Daí dar esta ideia que têm que levar isto devagar. Quanto aos vossos medos e bloqueios, e tendo em conta o resto das cartas, eu sinto que vocês têm medo de tomar decisões que afetem a vossa estabilidade material e financeira. Vocês podem ter perdido tudo numa vida passada por uma decisão que tomaram, por uma escolha que fizeram, e agora continuam com esse medo. Para além de que lá está, vocês vêm de um karma de louco, que é um karma de sobrevivência, que muitas vezes só tinha o dinheiro para aquele próprio dia. Em alguns casos, eu sinto que vocês podem ficar à espera que uma figura masculina na vossa vida, como por exemplo o pai, um irmão ou um parceiro, que tome a decisão por vocês, mas que vocês têm mesmo muito medo de fazer escolhas. E isso é algo que também está na altura de vocês explorarem, para que possam ser vocês o rei de ouros na vossa tomada de decisões, independentemente do vosso género. Como eu sempre digo, nós aqui estamos a falar de energias. E o arquétipo do rei de ouros é aquela pessoa que conseguiu acumular riquezas através do seu esforço dedicado e do seu trabalho. Daí me dar esta sensação de que o vosso medo se prende com a parte material e financeira. E como eu já disse, faz todo o sentido com o louco no vosso karma, como já falamos. Mas vamos então ver agora qual a mensagem da carta que vos saiu. Carta número 32. Tempo de olhar para dentro. No exterior, nada há neste momento mais importante do que tu. Elimina todo o ruído que te distrai de ti.
O espaço em que navegas pela vida aumenta o vazio que sentes no teu interior. Simplesmente porque o foco és tu e não o que acontece à tua volta. Esse vaguear constante esmaga a tua capacidade criativa, canaliza a tua energia para o presente e o futuro que desejas viver. Mas neste processo, elimina todo o ruído que te puxa para ficares onde estás ou ainda mais imperceptível ao mundo. Dirige-te para aquele lugar mágico que é o teu interior, sem receio do que possas encontrar. Lida com cada luta do teu passado e as fragilidades do teu presente. Tira todas as máscaras. Afinal, esta conversa é apenas contigo própria e ninguém te vai julgar. Sem qualquer desculpa, sabes que de alguma forma foste tu quem criou o presente que estás a viver, ainda que consideres que foram as circunstâncias da vida que te levaram até esse lugar. Apenas com esta consciência, o teu poder criativo é-te plenamente devolvido. O que eu achei muito engraçado aqui, grupo 1, é disto falar, tirar as máscaras e vejam o que é que o louco tem. Uma máscara. Que só a tira quando chega à carta do mundo. Para quem conhece minimamente o tarot, sabe que os arcanos maiores falam de uma jornada, de uma viagem que começa com o louco e que acaba no mundo. Ou seja, o louco inicia uma jornada de forma espontânea, arrisca-se, vai, sem saber o que é que o aguarda, e depois passa pelos arquétipos todos, onde vai crescendo e amadurecendo espiritualmente até que chega à carta do mundo. E onde então tira a máscara que tem. Deixa-me até ver se eu consegui encontrar a carta do mundo aqui para vos mostrar. Por acaso este baralho tem o louco na carta do mundo que larga a máscara neste baralho. Mas como não há coincidências no tarot, por alguma razão vos calhou então esta carta que fala do tempo de olhar para dentro e que vos pede para vocês tirarem as vossas máscaras, para que possam deixar os vossos medos e as vossas inseguranças para trás, para que se aceitem como vocês são, sigam o vosso caminho, curem, façam a vossa cura, acreditem em vocês e tirem as máscaras. Grupo 1, eu espero que esta tiragem vos tenha ajudado e que vos tenha feito sentido. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço-vos que deem um like, que deixem um comentário, que partilhem o vídeo e que subscrevam o canal, pois é uma forma de agradecimento e de ajudar o canal a crescer. O meu obrigada por terem estado aí e eu vejo-vos num próximo vídeo. Olá, grupo 2. Se vocês escolheram o baralho do Barbieri Tarot e esta carta do Oráculo da Alma, bênçãos estão a chegar. Esta vai ser a vossa tiragem. Para quem saltou a introdução e veio diretamente para o grupo, eu peço-vos que vocês vão ouvir a introdução, pois eu faço um pequeno alerta que considero ser importante para a tiragem de hoje. Se ouvir a introdução, nós podemos avançar. Eu vou usar os arcanos maiores e vou depois complementar a informação com os arcanos menores. Nós vamos ter 4 colunas à semelhança do último vídeo. Na primeira coluna, nós vamos ver qual o karma que vocês trazem para ser mudado e ou curado nesta vida. Na segunda coluna, nós vamos ver quais os dons e as potencialidades que vocês trazem de outras vidas. Na terceira coluna, vamos ter os medos, os bloqueios e os traumas que vocês trazem. E na última coluna, nós vamos ver qual é o vosso Dharma, ou seja, qual é a vossa proposta de mudança nesta vida e qual o caminho indicado para seguirem de maneira a curar o karma que vocês trazem. E então vamos ver qual é a mensagem do tarot para vocês. Nós temos aqui o Sol com 5 de ouros, o carro com o pajem de copas, a papisa com 8 de ouros e a lua
com o 6 de ouros. Imediatamente como salta à vista, grupo 2, é o fato de vocês terem aqui nos medos e nos bloqueios que trazem de outras vidas e no vosso Dharma, que aponta para o sentido onde precisam de ir, os 2 arcanos maiores do tarot que estão muito ligados ao feminino, à energia feminina. Não importa se são homens a verem esta tiragem, nós já vamos interpretar melhor as cartas. Mas estes 2 arcanos aqui dá-me logo a sensação de um feminino muito magoado que precisa de ser trabalhado e curado. E nós depois temos o Sol no Karma, que é uma energia muito masculina, e a Lua no Dharma, o que apoia ainda mais esta ideia. Vocês vêm com um karma muito ligado ao masculino, à energia masculina, e nesta vida está-vos a ser pedido que se conectem com a vossa energia feminina ou com o vosso lado feminino. E depois também temos aqui a carta do carro, nos dons e nas potencialidades que trazem, e esta carta que tem este fogo todo por trás, e o fogo está também associado à energia masculina, para além de que vejo aqui fogo no carro e fogo no sol. Daí ainda há muito esta distinção, temos o lado masculino, no karma e nos dons que vocês trazem, e depois temos o lado feminino, que é os dons, os medos e os bloqueios, e o caminho para onde vocês devem seguir nesta vida. Mas vamos olhar com mais atenção para cada uma das colunas. Então, na parte do karma, nós temos o Sol com o 5 de ouros, e com o Sol aqui, vocês podem ter sido alguém que fez um mau uso do poder e do estatuto e que não deixou os outros brilharem. Queriam ser vocês somente a brilharem, o centro das atenções. Vocês queriam a atenção, o foco todo para vocês. Ou pode ter sido o contrário. Vocês podem ter feito algo muito importante, mas alguém vos tirou a glória desse feito. E eu quero colocar aqui um parênteses para dizer que se nós nos consideramos boas pessoas nesta vida, nós temos tendência para acreditar que sempre fomos boas pessoas noutras vidas e que não nos imaginamos a fazer o mal. Mas é muito possível, aliás, é mais do que certo, que noutras vidas tenham sido também maus. A vossa alma, ou a nossa alma, para aprender e para evoluir, tem de passar por todas as fases, pelas boas e pelas más. Tem que ser a vítima e tem que ser o vilão. Mas agora, continuando com a tiragem, o Sol também pode indicar que vocês podem ter reprimido os vossos filhos ou as vossas criações. Porque quem não teve filhos, vamos imaginar alguém que era muito artístico, alguém que era um artista que se dedicava a criar obras de arte, esculturas, quadros, e que não teve tempo para filhos, ou que não teve filhos, estas criações eram os filhos destas pessoas. E eles podem ter reprimido também essas criações. Também falar de um karma do Sol é falar de um karma de autorrepressão ou de autossabotagem, onde podem ter existido bloqueios na expressão criativa ou onde houve a necessidade da aprovação dos outros. Pode terem havido problemas de estatuto social, podia haver a dificuldade em ser caloroso ou em mostrar afeto, pode ter havido dificuldades em ter filhos ou problemas com os filhos por excesso de autoridade ou pela falta dela. Mas com o Sol há muitas dívidas kármicas que envolvem os filhos. E com o 5 de ouros, vocês podem mesmo ter abandonado os vossos filhos. E eu quando digo abandonado não quer dizer abandonado, mas não lhes darem a atenção
não estarem com eles, o que fazia com que eles se sentissem abandonados por vocês. Nesta vida, vocês podem sentir dificuldades em brilhar, ou talvez não consigam brilhar ou destacar-se da forma que vocês desejam e estão constantemente a compararem-se com os outros. Um exemplo. Vamos imaginar que vocês entraram numa empresa com outras pessoas que foram contratadas para o mesmo cargo. Vamos imaginar, uma empresa abriu 5 vagas para a mesma função e vocês e outras 4 pessoas entraram para esses cargos. Alguns dos colegas que entraram com vocês, ou talvez todos, conseguem se destacar melhor pelo seu trabalho, conseguem brilhar e estão constantemente a receber a aprovação e os elogios das chefias, e vocês tentam agir como eles, na esperança de que, se agirem assim, vão também conseguir os mesmos elogios dos chefes. Só que vocês, ao fazerem isso, vocês não estão a valorizar a vossa própria maneira de ser, aquilo que vos torna únicos. Em vez de se compararem aos outros, vocês precisam fazer um trabalho de autoconhecimento para realmente se conhecerem a vocês próprios, a conseguirem ser vocês, sem que necessitem da aprovação do outro. Lembrem-se que se vocês chegaram também àquele lugar e que também conseguiram aquele trabalho, agora precisam de ser vocês, e mesmo que não recebam os elogios dos chefes como os outros colegas recebem, se vocês estiverem bem com vocês próprios e cientes da pessoa que vocês são e do vosso valor, vocês também não precisam desta aprovação dos de fora. Isto é um exemplo. Vocês adequem as situações na vossa vida que vos façam sentido. Enquanto vocês estiverem sempre à espera de aprovação do exterior, à mínima crítica que vocês recebem, o vosso brilho desvanece. Agora existem os casos opostos, em que vocês até podem ser demasiado arrogantes, mesmo egocêntricos, e isto pode se refletir na forma como vocês se relacionam com os outros. E eu não estou a dizer isto como forma de julgar ou de criticar. Por isso é que eu gosto tanto de astrologia e de tarot, porque nos ajuda a entender porque somos como somos e em como é que podemos mudar para nos auto-melhorarmos. Também nesta vida, alguns de vocês podem ter sido humilhados publicamente ou podem ter estado envolvidos em escândalos. Se vocês se identificam com o que eu disse, o desafio ou a proposta é que vocês aprendam que podem ser humildes e graciosos ao mesmo tempo. Descubram a vossa criança interior e aprendam mesmo com as crianças que estão ao vosso redor. Se vocês tiverem filhos, aprendam com eles. Se não tiverem filhos, mas houverem crianças próximas na família ou na comunidade ou nos vossos vizinhos, aprendam com as crianças. É muito giro quando vocês percebem que as crianças não guardam rancor, não guardam mágoa, são felizes. Também aqui com o Sol é importante que vocês deem atenção à vossa criatividade e que se empenhem nela e aprendam a amar as imperfeições das vossas obras. Eu nesta leitura estou a sentir que devo deixar os dons e as potencialidades para o fim. E por isso eu vou falar agora dos medos e dos bloqueios que vocês trazem. A papisa é uma carta que é como se fosse o somatório de várias vidas. Ou seja, de medos e bloqueios de várias vidas, não só de uma. Medos que vocês foram acumulando ao longo de várias vidas, que é o que eu sinto ser este o caso por causa aqui deste 8 de ouros. O 8 de ouros fala de tempo dedicado a fazer algo, a desenvolver algo para atingir uma certa mestria. Uma vez que isto está nos medos e nos bloqueios,
Não estou a falar de mestria dos medos, mas sinto que sim, que estes medos são também algo que tem sido acumulado ao longo de várias vidas. E a carta da Pepisa fala de inseguranças, de fragilidades ou na dificuldade de mostrar o vosso lado mais vulnerável. Podem também ter uma excessiva sensibilidade emocional que também não mostram e fala ainda de dificuldades em expressar a sexualidade. E isto porque, noutras vidas, vocês podem ter sentido a sexualidade como algo negativo. O sexo podia ser visto apenas como forma de procriação ou de prazer do homem, aqui com o Sol, sem se dar valor ou prestar atenção à parte emocional e à sensibilidade da mulher, que é o que fala a carta da Papisa. E estamos novamente a falar em energias e não em géneros. Vocês podiam ter sido um homem que até tinha energias femininas, que até era mais sensível em termos de sexualidade, mas que escondeu isso para evitar ser gozado e humilhado por não ser considerado talvez normal, ou na época ou na sociedade onde vocês viviam. Também com a Papisa, e lembrem-se que esta carta é o somatório de várias vidas, por isso várias coisas podem ter-vos acontecido. Pode haver aqui várias coisas que vos façam sentido, mas com a Papisa vocês podem também ter pertencido a uma hierarquia religiosa, mística ou sagrada, e por isso podem também ter abusado da vossa sabedoria por causa do estatuto hierárquico superior que tinham. E lembrem-se também que o Sol fala do mau uso do vosso poder. Por outro lado, vocês podem ter sido traídos e sofreram em silêncio essa traição. Ou qualquer outro sentimento de dor que vos tenha sido causado, vocês não falaram dele e guardaram para vocês. Agora, o que é que vocês podem fazer para dar a volta a esses medos e bloqueios? Comecem por autoanalisarem os vossos sentimentos, de maneira a que aprendam a lidar com eles. Aceitem a vossa fragilidade e a vossa vulnerabilidade como formando parte de vocês, para que vos ajude a entenderem os vossos sentimentos e também a entenderem os sentimentos dos outros, e que não os vejam como sinónimo de cobardia e de fraqueza, tanto os vossos sentimentos como os sentimentos dos outros. Aprendam a dignificarem-se e a valorizarem-se, e também aprendam a dosear o dar e o receber. Não deem demais a quem não vos dá em igual medida, e comecem também a aceitar quando vos é oferecido. E é muito importante que aprendam sobre a sexualidade saudável. Já há muita informação na internet sobre isso. Vocês façam vossas pesquisas tanto no YouTube como no Google ou noutro motor de busca, e procurem coisas como sexualidade saudável, sexualidade bem vivida ou mesmo Tantra. Agora tenham muito cuidado com a informação que encontram e usem do vosso discernimento. Se quiserem aprofundar estes medos e estes bloqueios, isto pode ser feito através de terapias alternativas, como por exemplo regressão de vidas passadas, hipnoterapia, programação neurolinguística, mesa radiónica. E eu tenho a certeza de que existem mais. É uma questão de vocês também fazerem as vossas procuras e irem com aquela que vos chama mais a atenção, pois é provável que seja a terapia certa para vocês. De qualquer maneira, para quem estiver interessado, eu vou deixar as páginas de amigas que estão a trabalhar nestas áreas na caixa da descrição do vídeo. Quanto ao vosso Dharma, nós temos a Lua com 6 de ouros. A carta do 6 de ouros fala muito da necessidade de não se dar mais do que o que se recebe, que é uma das temáticas da Papisa.
o que reafirma esta necessidade que vocês têm de trabalhar, de aprenderem a dosear entre o dar e o receber, não darem demais, mas também não receberem demais. A Lua fala na necessidade de desenvolver o vosso lado feminino, e isso independentemente do vosso género. Eu sou mulher e eu sempre tive um lado masculino muito forte. E só nos últimos 3 anos, e muito graças ao tarot, que foi quando eu comecei a ver a necessidade de trabalhar o meu lado feminino, e é algo em que eu tenho vindo a trabalhar desde então. É importante que vocês aprendam a lidar com as vossas emoções, com a vossa fragilidade e com a vossa sensibilidade, de maneira a que haja um equilíbrio entre as vossas energias. Se vocês são pessoas que estão sempre em movimento, sempre em ação e sempre a fazer alguma coisa, parem. Aprendam a tirar tempo para vocês. E eu sei que isto é muito difícil, mas se vocês não o fizerem, a vida vai arranjar maneira de vos fazer parar. Eu, no espaço de 2 anos, eu tive uma ruptura de ligamentos que me pôs 3 semanas de cama, e depois tive um pé partido, fraturado, que me colocou mais 6 semanas praticamente parada, no espaço de 2 anos, porque eu não parava, então a vida obrigou-me a fazer isso. E daí eu dizer que eu sei que isto é super difícil, porque no momento em que nós paramos, nós somos inundados por uma carrada de pensamentos, de emoções e de sentimentos que vêm à tona. E enquanto nós estamos naquela fase de ação, é muito fácil ignorá-los e continuar em movimento, do que realmente parar e tentar perceber o que é que estes sentimentos e o que é que estas memórias, o que é que estes pensamentos nos querem transmitir. Mas é que é exatamente isso que vos está a ser pedido. Com a Lua no vosso Dharma, vocês têm a possibilidade de desenvolverem o vosso lado poético, criativo. Mas para isso precisam de primeiro parar e aprenderem a lidar com o vosso interior. A Lua também fala muito do nosso subconsciente e mesmo do inconsciente. E se vocês conseguirem fazer o que vos é proposto, vocês podem vir a descobrir dentro de vocês dons que nem sequer sabiam que tinham, porque estavam lá muito no fundo. Vocês nunca tiveram tempo para os explorar e para chegar até eles, estando sempre lá está naquela ação masculina, naquela energia masculina de estar sempre a fazer alguma coisa, de estar sempre em movimento. Também é importante que comecem a prestar atenção aos vossos sonhos. E tanto a carta da papisa como a da lua falam muito da intuição. Só que uma vem nos vossos medos e outra pede para desenvolver. Daí ser necessário vocês fazerem esta cura do feminino. E isto é algo que pode vir da família, porque a lua também é uma carta que está associada à mãe. E se sentirem que isto vos está a fazer sentido, façam também processos de cura em relação à vossa família, principalmente às mulheres da vossa família. E comecem a prestar atenção às coisas mais pequenas, que são tantas vezes consideradas insignificantes, mas que quando nós aprendemos a fazer isso tornam-se tão, não digo importantes, mas ganham outra importância, sim. Quantos é que de vocês já olharam, e eu digo olhar com olhos de ver, para um céu estrelado à noite e para a lua? E ficaram ali, em silêncio, durante algum tempo, a contemplar a noite. Quando vocês vão em viagem, quantas vezes vocês não vão somente focados no destino, e que se vocês apanham trânsito ficam logo estressados porque vão chegar atrasados? Mas agora, e se em vez de se focarem no destino, vocês começarem a focar na viagem? Vejam as árvores, vejam as montanhas, vejam a paisagem, os rios, as ribeiras, os pássaros. Admirem o que está ao vosso redor, contemplem o que está ao vosso redor. E também, por exemplo, quando vão fazer uma caminhada,
Vocês vão com o intuito de andar depressa para emagrecer ou vão andar num passo que vos é confortável e que vos permita apreciar o caminho, que vos permita parar para cheirar uma flor que vos chamou a atenção? Esta forma de ser, de ter sempre um objetivo para algo que se faz, seja o caminhar para emagrecer ou ir de viagem a pensar no destino, estão ligadas à energia masculina de ação e de movimento. A partir do momento em que começam a abrandar e a apreciar o caminho e a viagem, vocês estão a nutrir a vossa energia feminina. E com o carro e o pajem de copas nos dons e potencialidades que vocês trazem de outras vidas, eu sinto que vocês já começaram a aprender a dirigir o foco para o vosso objetivo, quando é algo que vos agrada e que vos traz felicidade. E se não aprenderam, se não começaram já a aprender, vocês têm facilidade nisto. Isto é algo que vocês já trazem dentro de vocês. E não deixa de ser algo irónico que todas as cartas dos arcanos menores são do naipe de ouros, está ligado ao que é concreto, físico e prático, com os arcanos maiores a falarem da dificuldade de lidarem com as vossas emoções, e depois nós temos aqui o pajem de copas, que está a aprender sobre as emoções. Se está a aprender, pode ainda não ter muito controle sobre elas. E agora o carro aqui fala em assumir o controle do carro. Daí me dar essa sensação de que vocês já têm essa noção e talvez até já saibam como controlar o carro. Talvez só precisem de aprender a guiá-lo na direção correta ou na velocidade correta. Eu ainda há pouco dava o exemplo de uma viagem e de como normalmente nos focamos tanto no destino que não apreciamos a viagem em si. E até me tinha esquecido completamente que nós temos aqui a carta do carro na vossa tiragem. Mas o que acaba por fazer muito sentido. Vocês são pessoas que, quando querem, vocês conseguem ser bastante focadas e disciplinadas. Pensem no que foi aqui falado e vejam de que maneira é que vocês podem redirecionar esse foco e essa disciplina. Vamos ver a mensagem desta carta. Carta número 20. Bênçãos estão a chegar. Um processo de transformação profundo chega agora ao fim. Tal como a flor de lótus, também tu emergiste das profundezas, florescendo o melhor de ti. O processo doloroso pelo qual passaste não te define, fortaleceu-te. As decisões que tomaste foram com base no que sabias no momento, não te podes culpar. Não lamentes o passado, apenas agradece o crescimento que a experiência te proporcionou. Agradece a clareza que tiveste nos momentos difíceis e o apoio do mundo espiritual que te deu amparo em todo o processo. Hoje estás forte como nunca. Cada vez mais conheces a magia que faz parte do teu ser. Sabes quem és e o que queres. Independentemente do teu passado, sabes que é amor o que desejas no teu coração. A tua vibração emana abundância e bênçãos estão a chegar. Recebe-as e agradece. Ok. Grupo 2. Eu espero que esta tiragem vos tenha ajudado e que vos tenha feito sentido. Se gostaram do vídeo, eu peço-vos que deem um like, que deixem um comentário, partilhem o vídeo e subscrevam o canal, pois é uma forma de agradecimento e de ajudar o canal a crescer. O meu obrigada por terem estado aí e eu vejo-vos num próximo vídeo. Olá, grupo 3. Se vocês escolheram este baralho, Sekel Traditional Tarot Deck Holographic Cards, e também esta carta do Oráculo da Alma, Fortalecimento da Chamatrina, esta é a vossa tiragem. Para quem saltou a introdução e veio diretamente para o grupo, eu peço-vos que vão ouvir a introdução,
pois eu faço um pequeno alerta que considero ser importante para a tiragem de hoje. E se ouviram a introdução, nós vamos avançar. Eu vou usar os arcanos maiores e vou complementar a sua informação com os arcanos menores. E à semelhança do vídeo passado, nós vamos ter aqui 4 grupos, 4 colunas. Na primeira coluna, nós vamos ver qual é o karma que vocês trazem para ser mudado e ou curado nesta vida. Na segunda coluna, nós vamos ver quais os dons e as potencialidades que vocês trazem de outras vidas. Na coluna 3, nós vamos ver os medos, os bloqueios e os traumas que vocês trazem. E na última coluna, nós vamos ver qual é o vosso Dharma, ou seja, qual a vossa proposta de mudança nesta vida, qual o caminho indicado para vocês seguirem de maneira a curar o karma que trazem. Mas vamos então ver qual é a mensagem que o tarot tem para vocês. Então, temos aqui na primeira coluna a temperança com o 5 de ouros, depois temos o diabo com o 6 de copas, os enamorados com o 10 de copas e o dependurado com o pajem de ouros. Com a temperança no vosso karma, vocês trazem um karma de mágoas, de discórdias, ressentimentos e de dependência emocional, como se vocês dependessem dos outros para vos fazerem sentir felizes. E com o 5 de ouros aqui, mostra-me que acabavam por se sentirem muitas vezes como que abandonados pelas pessoas que vocês esperavam que vos trouxessem essa satisfação emocional. Ou que estas pessoas vos deixaram mesmo, porque talvez vocês se apegassem demasiado a elas por se sentirem bem com elas. A temperança também fala de uma forma de ser muito passiva e de muita inatividade. Vocês não tomavam ação para fazerem as coisas acontecerem e para ir atrás do que desejavam de forma saudável. Porque uma coisa é irem atrás por este apego que tinham, outra é irem atrás do que realmente queriam. E provavelmente vocês ficavam à espera de que os outros fizessem isso por vocês, e quando isso não acontecia, vocês ficavam novamente com este sentimento de que vos tinham deixado ficar para trás. Vocês podem também ter sido pessoas muito compassivas, mas que não aprenderam a dosear o carinho que davam, o que provocava um desequilíbrio na vossa vida. E novamente, se vocês davam e não sentiam receber na mesma proporção, podia criar então o tal sentimento de abandono. E isto podia ser um sentimento da vossa parte, ou se vocês davam mais do que as pessoas vos pediam, as próprias pessoas podiam afastar-se de vocês. Talvez esta necessidade de dar em demasia fosse causada por uma falta de enraizamento, de colocarem os pés bem assentes na terra, para terem mais confiança em vocês próprios. Vocês podem também ter sido alguém que tinha falta ou que tinha excesso de moderação. Lembrem-se sempre que isto pode dar para os dois lados opostos. Vocês vão saber qual é o vosso caso, pois é provável que continuem com este padrão nesta vida. E podem também ter tido problemas com os limites, seja de comida, de bebida, exercício físico, etc. Vocês não sabiam quando parar, o que também pode ter sido causado pelo facto de não estarem bem enraizados dentro de vocês. Muito provavelmente, vocês foram pessoas extremamente sensíveis e que por isso talvez não souberam perdoar os outros. Talvez não soubessem perdoar aquele que vos abandonaram. Vocês não foram capazes de transmutar os nós de dores causados por eles e ficaram então na tristeza, no abandono. Muitos de vocês, acredito, podem ainda ter tido o dom de comunicarem com os anjos
com os vossos guias espirituais, mas não fizeram uso prático desse dom. Talvez fosse por timidez, ou falta de coragem, ou mesmo pela passividade e inatividade de que eu já falei. Nesta vida, vocês são pessoas que devem atrair muitas desarmonias e que sentem que precisam de fugir dos excessos, como excesso de trabalho, de comida, de exercício, ou mesmo a nível emocional. Precisam aprender a respeitar a vossa sensibilidade e a verem-na como uma qualidade. Vocês podem ser capazes de ajudar os outros com essa sensibilidade, desde que a saibam trabalhar e que aprendam a não dar sem receber nada em troca. Podem ajudar os amigos, mas não deem conselhos sem eles os pedirem, ou sem primeiro perguntarem se podem dar um conselho ou a vossa opinião. E isto é algo que todos nós fazemos. Eu própria já fiz isto muitas vezes no passado, até que comecei a ouvir falar nas leis universais, e percebi-me que o facto de nós darmos a nossa opinião sem o outro nos pedir é como se lhe estivéssemos a tirar um bocadinho do poder pessoal. E não o fazemos com más intenções, queremos na realidade ajudar. Mas se nós queremos ajudar é porque pensamos que a outra pessoa necessita de ajuda. Ou seja, estamos se calhar a desvalorizar, a tirar-lhes algum do valor, porque eles podem não precisar de ajuda. Temos é que mostrar às pessoas que estamos dispostas a ajudar, caso essa ajuda não seja pedida da parte deles, mas não o fazer sem ser pedido. Porque realmente, se fazemos isso, se continuarmos a dar sem os outros nos pedirem, é provável que se continue no abandono, porque as pessoas vão acabar por se afastar porque não nos pediram conselhos, não nos pediram ajuda, mas estes foram dados. Também com a temperança, e hoje em dia vocês devem ser pessoas muito sensíveis a produtos químicos e preferem usar produtos mais suaves. Então tentem procurar alternativas mais naturais e tentem também praticar uma alimentação mais regrada e natural. E é importante que aprendam a fazer uma distinção entre passividade inativa e fluidez natural. Não podem ficar somente à espera de que as coisas aconteçam. Muitas vezes vocês precisam tomar a iniciativa, dar o primeiro passo e então depois deixar fluir. Nos dons e potencialidades que vocês trazem de outras vidas, nós temos aqui o diabo com 6 de copas, e com o diabo aqui eu quero fazer um pequeno à parte para dizer que normalmente a carta do diabo tem uma conotação muito negativa. Mas todas as cartas do tarot têm coisas boas e coisas más. E a do diabo também tem coisas boas. E sendo a carta dos vossos dons, eu prefiro vê-la desta maneira. E para mim, um lado mais positivo desta carta tem a ver com o resgate do nosso poder pessoal. Vocês podem ainda não ter conseguido encontrar, e digo isto porque temos aqui o 6 de copas em baixo, e o 6 de copas fala de memórias e de recordar tempos passados. Mas houve alguma vida vossa, ou mesmo nesta, mas se calhar quando eram mais crianças, onde vocês foram capazes de encontrar e de assumir o vosso poder pessoal? Vocês só precisam de se lembrar dele e de o ir buscar. Agora, o que é o poder pessoal? Para mim, o poder pessoal é quando tu estás bem contigo próprio e não precisas da aprovação dos outros. E atenção, que eu não digo ser arrogante ou egocêntrico. É preciso saber ser humilde e não tratar mal os outros, mas não depender da opinião deles. A nossa sociedade de hoje associa muito o poder pessoal a coisas materiais, ao ter muito, a ser famoso, mesmo que sejam agora os famosos das redes sociais,
que, se conseguirem ter um certo número de seguidores, começam a ser patrocinadas por marcas de produtos e acabam por vos oferecer imensas coisas de que vocês não precisam. E isto é um falso poder pessoal, porque está assente na ilusão que vocês passam para fora, ou seja, a opinião dos outros continua a ser importante. E isto até vos pode fazer sentir bem por um tempo, mas vai chegar uma altura em que já não vos satisfaz realmente e vocês querem mais. E atenção que tudo isto tem muito a ver também com a carta do diabo. Mas isto para mim é a falsa imagem, a ilusão realmente do poder, do falso poder pessoal. Porque um poder pessoal que vem de fora não é um poder pessoal, na minha opinião. Mas quando nós deixamos de atribuir a algo ou a alguém a responsabilidade de como nós nos sentimos, nós estamos então a começar a tomar posse do nosso poder pessoal. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, temos medos, temos raivas, temos nervos e a vida não é sempre fácil. E ter poder pessoal não é ignorar o sentir, é sim responsabilizarmos-nos por esse sentir. É analisá-lo, dar um sentido, uma consciência e uma visão. O nosso poder pessoal cresce na mesma proporção que o nosso desenvolvimento pessoal. E isto implica alinharmos os nossos valores e as nossas crenças. Ter poder pessoal implica sermos íntegros e coerentes com nós próprios, não buscando a aprovação dos outros. Implica sermos responsáveis pelas nossas escolhas, fazendo o melhor que sabemos e que podemos, e significa termos amor próprio. Através do nosso exemplo, ou seja, quando nós já temos um bom poder pessoal, nós podemos incentivar os outros a descobrirem o pessoal deles, pois deixam de existirem rivais, existem apenas companheiros de jornada. E isto é um dom que vocês trazem convosco. E se não o estão a usar da maneira mais saudável, eu acredito que lá no fundo vocês sabem disso e que talvez precisassem de ouvir este vídeo para vos incentivar a ir resgatar o vosso verdadeiro poder pessoal. Agora, aqui com os enamorados e o 10 de copas nos vossos medos e bloqueios, dá-me muito a sensação de que vocês têm dificuldade em saber o que é que vos traz plenitude emocional. Vocês vêm com muitas inseguranças e muitas dúvidas para além de um histórico de traições e de mentiras. E isto pode fazer com que vocês, nesta vida, tomem decisões erradas e que esta tomada de decisão vos coloque em problemas ou em situações complicadas. E é provável que ainda continuem dependentes da opinião e da aprovação dos outros para tudo, pois vocês têm medo de decidirem por vocês próprios. Ficam sempre à espera, se calhar, que os outros tomem as decisões por vocês. E eu sou sincera, eu acho que eu nunca vou deixar de ficar abismada com o tarot. Não é por acaso que eu senti este ser o baralho para o vosso grupo, porque este baralho tem aqui as imagens tradicionais do tarot. E vocês vejam aqui como a carta do diabo e a dos enamorados são muito idênticas. São praticamente as mesmas pessoas que no diabo estão acorrentados, os namorados não estão acorrentados. No diabo tem mesmo o diabo por cima e nos namorados tem um anjo. E vejam lá se este anjo também não é parecido com o anjo da temperança. Está por cima do casal. Sinto mesmo como se dissesse que vocês sabem como se soltarem das amarras do diabo. Que todas estas dúvidas, inseguranças, apego, necessidade de aprovação externa, vocês têm o poder de cortar com tudo isso. Se olharem com atenção aqui para a carta do diabo, vocês podem... Desculpa, deixem tapar aqui isto. O YouTube pode não gostar.
Se vocês olharem aqui com atenção, vocês podem ver que este casal está acorrentado, mas que a corrente está aqui solta no pescoço. Não está apertada, por isso eles podem sair a qualquer momento. Só precisam de querer. Por isso vocês sabem como se libertarem destas correntes. Pensem nisso e se ainda não se sentirem prontos para tomar essa ação, lembrem-se de que primeiro precisam de aprender que muitas vezes vocês precisam dar o primeiro passo e só depois deixarem as coisas fluírem. No vosso Dharma, vocês têm o dependurado com o pajem de ouro. Isto faz, ou seja, o vosso desafio é vocês aprenderem a curarem os vossos medos e a dar-lhes um sentido. Talvez ajudar outros a curarem os deles. Vocês vêm aqui para aprenderem a lidar com a vossa sensibilidade e deixarem de a ver como um defeito, mas como um dom muito grande, se for bem aplicada. Vejam as coisas de uma perspectiva diferente. Aprendam a entregarem-se a algo superior ou ouvirem a vossa intuição para que a possam seguir e encontrarem o vosso caminho. Assumam a vossa espiritualidade, os vossos talentos psíquicos, artísticos e telepáticos e coloquem-nos ao serviço do outro. E eu sei que já falei de terem cuidado ao darem em demasiado, mas dar em QB não é dar em demasiado. É importante encontrar o equilíbrio. E eu acho que quando querem dar, deem e não esperem nada em troca. Só não façam disso uma rotina. A ver se eu me consigo explicar para que me entenda melhor. Eu entendo que isto possa parecer um pouco confuso, especialmente para quem está a ouvir estas coisas pela primeira vez. Mas vamos imaginar que vocês gostam de fazer bolos e que têm um dom de fazer bolos fantásticos. E então estão quase diariamente ou todas as semanas a levarem bolos para os vossos colegas de trabalho ou a darem aos vossos vizinhos. Mas vamos simplificar e vamos dizer que todas as segundas-feiras vocês levam bolos para os vossos colegas de trabalho porque fizeram no domingo à tarde. Os vossos colegas não vos pediram. Vocês quiseram fazer porque inconscientemente vocês até queriam a aprovação deles. Ou seja, estão a fazer algo porque querem receber algo em troca. Ou seja, a aprovação deles, o obrigado da parte deles. Só que com o passar do tempo, isto torna-se uma coisa normal e eles já esperam os bolos. Ou seja, o que era uma coisa boa no início, acaba por se tornar algo frustrante, porque eventualmente eles acabam por deixar de agradecer. Acabam já por achar como se aquilo já fosse uma obrigação. E possivelmente, se há uma segunda-feira que vocês não levam os bolos, eles são capazes de chegar ao pé de vocês e dizer: então, não há bolos esta semana? E vocês depois acabam por ficar tristes ou desapontadas ou frustradas, porque se calhar, em vez de vos perguntarem: está tudo bem contigo, o fim de semana correu bem, o que é que se passou? Porque é que não trouxeste, não porque é que não trouxeste bolos, mas em vez de estranharem o facto de vocês não terem levado os bolos e perguntar se está tudo bem convosco, só perguntarem então não há bolos esta semana. Agora, se vocês levarem uma vez de vez em quando, porque realmente vocês gostam dos vossos colegas e querem fazer esse miminho, digam que se eles quiserem mais, que precisam de encomendar e pagar por eles. Porque aqui vocês estão a começar a valorizarem-se a vocês, os vossos dons, e irem buscar o vosso poder pessoal. Ou podem até continuar a levar, mas só de vez em quando, não fazendo disso um hábito. Ou seja, é não o darem em demasia, encontrarem o tal equilíbrio. E como eu já disse, não levem somente porque vocês querem ouvir o obrigado da parte dele e de como vocês fazem bolos fantásticos. Levem porque querem dar e não estão à espera de receber nada em troca, porque a partir do momento que vocês estão à espera de receber algo em troca, vocês estão à espera da aprovação externa
o que significa que vocês precisam trabalhar o vosso poder pessoal. Agora, esta é uma situação no trabalho, mas outra situação, vamos imaginar que existe uma angariação de fundos para ajudar alguém ou alguma caridade. E que isto também pode acontecer no trabalho. Que a vossa empresa faz uma angariação de fundos em que cada pessoa leva qualquer coisa o dinheiro ganho vai para ajudar uma instituição. Nesta parte, entra a parte de vocês se colocarem ao serviço do outro, pois aqui vocês vão na mesma fazer os bolos, não vão receber absolutamente nada por eles, mas é uma causa solidária e humanitária. Estão a ajudar quem realmente mais precisa. Eu espero que desta maneira tenha ficado um bocadinho mais claro. Mas vamos agora ler aqui o significado desta carta que vos saiu, a número 2, fortalecimento da chama trina. Então, a vossa mensagem. A chama trina habita no teu coração, no teu chakra cardíaco. Nela, as chamas do poder, de cor azul, a da sabedoria, de cor amarelo, e do amor, de cor de rosa, devem estar em perfeita harmonia e equilíbrio. Quando não estão equilibradas, as tuas emoções vivem desequilíbrios, dando lugar à ansiedade, medo, falta de amor próprio, preocupações e instabilidade emocional de um modo geral. O mundo espiritual alerta para a necessidade de fortalecimento da tua chama trina. Pode já estar nesse processo, ainda a iniciar-se ou nem sequer ter começado, independentemente da fase em que estás. Mantém o teu objetivo no resgate do amor por ti. Cura as mágoas e aceita os insucessos do passado, observando-os como aprendizagem. Perdoa e, numa energia de amor, liberta. Grupo 3. Eu espero que esta tiragem vos tenha ajudado e que vos tenha feito sentido. Se gostaram do vídeo, eu peço-vos que deem um like, deixem um comentário, partilhem o vídeo e que subscrevam o canal, pois é uma forma de agradecimento e de ajudar o canal a crescer. O meu obrigada por terem estado aí e eu vejo-vos num próximo vídeo. Olá, Grupo 4. Se vocês escolheram o baralho Tarot Místico e esta carta do Oráculo da Alma, as amarras do passado impedem-te de viver os sonhos do presente, então esta vai ser a vossa tiragem. Para quem saltou a introdução e veio diretamente para o grupo, eu peço-vos que vão ouvir a introdução, pois eu faço um pequeno alerta que considero ser importante para a tiragem de hoje. E se vocês ouviram a introdução, vamos então avançar. Eu vou colocar esta de lado, acho que vê. Eu vou, à semelhança do vídeo anterior, usar os arcanos maiores e depois complementar a informação com os arcanos menores. E nós vamos ter também aqui 4 colunas. Aqui na primeira coluna, nós vamos ver qual o karma que vocês trazem para ser mudado ou curado nesta vida. Na segunda coluna, nós vamos ver quais são os dons e as potencialidades que vocês trazem de outras vidas. Na terceira coluna, nós vamos ver quais são os medos, os bloqueios e os traumas que vocês trazem de outras vidas. E na última coluna, nós vamos ver qual é o vosso Dharma, ou seja, qual é a proposta de mudança nesta vida, qual o caminho indicado para seguirem de maneira a curar o karma que vocês trazem. Então vamos ver qual é a mensagem que o tarot tem para vocês. Então nós temos aqui na primeira coluna a papisa com 5 de copas, na segunda coluna o julgamento com o 3 de espadas, na terceira coluna o eremita com o as de espadas e na última coluna nós temos a justiça com o 6 de ouros.
A papisa é uma carta que é como se fosse o somatório de várias vidas. É como se vocês já tenham tido este karma em vidas passadas, mas não foram capazes de curar na altura, pelo que estão novamente a tentar fazer a aprendizagem para que vocês possam mudar este karma. A papisa é também uma carta que fala de inseguranças, de fragilidades ou na dificuldade de mostrar o vosso lado mais vulnerável. Vocês podem também ter uma excessiva sensibilidade emocional e que também não mostram. E fala ainda de dificuldades em expressar a sexualidade, porque noutras vidas vocês podem ter sentido a sexualidade como algo negativo. Também com a carta da papisa, vocês podem ter pertencido a uma hierarquia religiosa, mística e ou sagrada, e por isso podem ter abusado da vossa sabedoria por causa do estatuto hierárquico superior que detinham. Por outro lado, vocês podem ter sido traídos e sofrido em silêncio essa traição. A papisa não é uma carta de exteriorizar, é uma carta de interior. A papisa não, a papisa guarda as coisas dentro dela, não passa para fora. O que significa que qualquer outro sentimento de dor que vos tenha sido causado, vocês não falaram dele e guardaram para vocês. O que significa que se calhar as pessoas que vos magoaram não souberam que vos tinham magoado. E isto talvez seja algo que vocês continuem a fazer hoje em dia. Quando alguém vos magoa com alguma ação ou com algumas palavras, vocês em vez de dizerem, olha, isto que tu fizeste magoou-me, eu não gostei, vocês guardam e calam dentro de vocês para não mostrarem a vossa vulnerabilidade. A carta do 5 de copas é uma carta que fala de uma tristeza muito profunda, de alguém que perdeu algo e que ficou preso ao que perdeu. Ficou a olhar para as portas que se fecharam e nem viu as portas que ainda estavam abertas, ou que entretanto se podem ter aberto. Focou-se na dor da perda e não viu o que ainda tinha de bom na vida. No caso de vocês terem sido traídas, vocês ficaram agarradas a essa dor e não transmutaram a mesma. Não conseguiram ver isso como uma oportunidade de vos ajudar a melhorar vocês próprias e de vos fazer crescer como pessoa e como alma. E pode ser que até que nesta vida vocês tenham um medo constante de serem traídas e não sabem de onde é que vem esse medo, mas que se calhar se reflete nas vossas relações porque é um medo que vem de vidas passadas, é um medo do subconsciente e que vos faz agir de maneira talvez um bocado, não digo ciumenta, porque realmente com a papisa aqui vocês não são de demonstrar, mas se calhar lá no fundo vocês estão sempre à espera que uma traição venha, ou estão com medo de uma traição, ou talvez não se envolvam muito emocionalmente com alguém para evitarem a dor da traição. Se tem a ver com a sexualidade, de vocês terem visto ou sentido a sexualidade como algo negativo, é provável que ainda continuem a sentir isso. O que quer que vos aconteceu, vocês não conseguiram transmutar esse sentimento e então hoje continuam a sentir isso e sem conseguirem entender o porquê de pensarem assim. E podem até ter vergonha do vosso corpo, de não o quererem mostrar. Se vocês se estão a identificar com isto, e para vos ajudar a libertar esse karma, comecem por autoanalisarem os vossos sentimentos, de maneira a que comecem a aprender a lidar com eles. Aceitem a vossa fragilidade e a vossa vulnerabilidade
como formando parte de vocês, para que vos ajude a entenderem não só os vossos sentimentos, mas também os sentimentos dos outros. Não vejam a vossa fragilidade e a vossa vulnerabilidade como um sinónimo de cobardia e de fraqueza. Vejam como um dom, uma coisa boa que vocês têm, porque com esta sensibilidade é possível que vocês consigam muitas vezes sentir quando é que as outras pessoas não estão bem também. Aprendam a dignificarem-se e a valorizarem-se. E também aprendam a dosear o dar e o receber. Não deem demais a quem não vos dá em igual medida e também comecem a aceitar quando vos é oferecido. E muito importante, aprendam sobre a sexualidade saudável. Já há muita informação na internet sobre isso. Vocês podem, por exemplo, procurar por Tantra ou mesmo por sexualidade saudável ou sexualidade bem vivida. Agora tenham muito cuidado porque há muita informação aí fora, portanto vocês usem o vosso discernimento. Se vocês quiserem aprofundar estes medos e bloqueios que a papisa vos traz, isto pode ser feito através de terapias alternativas, como regressão de vidas passadas, hipnoterapia, programação neurolinguística, mesa radiónica, entre outros. Se vocês se identificaram com terem vergonha do vosso corpo, eu posso também indicar uma sessão fotográfica boudoir. Com o julgamento, vocês trazem convosco a sabedoria de como ser um catalisador, um transformador de processos internos. Vocês sabem ir ao fundo do poço e daí trazer a luz da consciência. Vocês também têm uma forte ligação espiritual e vocês têm consciência disso. Sabem como se conectarem com a vossa espiritualidade de forma a crescerem e evoluírem. E se vocês não estão a usar estes dons de forma consciente, se o fazem porque é o que vos faz sentido, talvez este vídeo vos ajude a perceber melhor que isso é um dom, é algo que vocês já aprenderam e que trabalharam noutras vidas. Não são pessoas que fazem juízos de valor nem que julgam os outros. A carta de julgamento pode sim falar disso, de nós fazermos muitos julgamentos e muitas vezes a nós próprios mais do que aos outros. E também fala da necessidade de nos perdoarmos por ações do passado. Mas uma vez que esta carta está nos dons e nas potencialidades, eu sinto que isso é algo que vocês já fazem naturalmente. O não serem demasiado duros com vocês, com as vossas ações, a perdoarem-se e a libertarem-se do que não vos faz bem, do que já não vos faz falta nem contribui para a vossa vida. Se vocês não estão a fazer isto na vossa vida, como eu digo, vocês trazem este dom com vocês. Portanto, isto é algo que deveria ser fácil para fazer. Vocês têm uma capacidade grande de seguir em frente e de renascer após cada desgosto e de não guardarem rancores nem mágoas. Vocês são pessoas com uma espiritualidade muito grande, embora também tenham os pés bem assentes na terra. Nos medos e nos bloqueios que vocês trazem de outra vida, nós temos o ermita e o as de espadas. E tal como a papisa, o ermita também fala de karmas acumulados, que me dá a sensação de que estes medos e bloqueios que vocês trazem já foi algo que tentaram ultrapassar noutra vida, mas que não conseguiram, tal como a papisa. E também, tal como a papisa, o ermita fala de sofrer em silêncio. E lá está, é algo que não deixa de fazer sentido, pois com o julgamento e o texto de espadas nos dons que vocês trazem, vocês aprenderam a transmutar a dor por vocês próprios, sem necessitarem de falar, de se abrirem uns aos outros.
Porque o ermita mostra também que vocês foram pessoas que eram muito fechadas dentro de vocês e que nunca enfrentaram verdadeiramente os vossos medos. Vocês não foram capazes de se fragilizarem nem de pedirem ajuda. Vocês podem ter aprendido a transformar as vossas dores por vocês próprios, mas isso não significa que vocês não tenham enfrentado os medos de maneira a ultrapassá-los. Podem ter aprendido a transformá-los, mas não a enfrentá-los e a ultrapassá-los. O ermita também mostra que vocês já desempenharam vários papéis ao longo de várias vidas, o que vos dá muita sabedoria, mas vocês não sabem pôr essa sabedoria para fora ou não se reconhecem como tal, não se reconhecem como sábios, como alguém que já passou por muito e aprendeu com essa experiência e que tem muito para ensinar. Depois nós temos aqui o As de Espadas. O As de Espadas fala de ter ideias reveladoras, fala do plano mental, fala de iniciar conversas, de comunicar, mas é como se vocês tivessem medo de tomar essas iniciativas, de conversar com os outros e de comunicar com outras pessoas. E não deixa de ser interessante que este As de Espadas, que é do elemento ar, ter um leão por cima, e o leão é do elemento de fogo. Fogo é tomar ação, iniciativa. Então, neste caso, interpreto o tomar ação na comunicação, tomar iniciativa na comunicação. Sinto que isto para vocês é um desafio e que vocês preferem ficar no vosso canto, no vosso isolamento, ou pelo menos não falarem sobre o que vos vai na alma. Vocês são pessoas que podem ter uma autoestima baixa e nunca se porem a vocês em primeiro lugar. É provável que sejam pessoas muito voltadas para o passado e que têm medo do futuro, e isto impede-vos de aproveitarem o presente. Vocês são capazes de atrair pessoas que não vos valorizam e que talvez até abusem de vocês ou da vossa boa vontade, mas que, por muito que vocês façam, parece que nunca nada está bem e que não é o suficiente. Vocês também podem ter vários tipos de fobias, problemas com o corpo e muito medo de arriscar e de se mostrarem. O vosso desafio é libertarem-se desses medos e desses bloqueios. E tal como eu vos disse na papisa, essa libertação começa de dentro para fora. Vocês têm de começar por se autoanalisarem, para tentar perceber de onde é que vêm esses medos e esses bloqueios. É importante que vocês tratem bem de vocês. Não sejam muito exigentes com vocês próprios. Aprendam a ser mais flexíveis com vocês, da mesma maneira que provavelmente vocês são muito flexíveis com os outros. Aprendam também a valorizar-se e aprendam a apreciar as vossas conquistas e a festejarem as vossas conquistas com os vossos amigos. E aprendam também a saber quais são as vossas responsabilidades e quais são as responsabilidades dos outros. Não fiquem sobrecarregados com responsabilidades que não vos pertencem. Aprendam a falar sobre vocês e aprendam a sorrir. Se calhar vocês são pessoas que têm um ar assim muito, não quero dizer sisudo, mas se calhar têm um ar um bocado tristonho, de quem realmente já passou por muito na vida. No vosso Dharma, temos aqui a Justiça com o 6 de ouros, e estas são duas cartas que falam muito do equilíbrio. O 6 de ouros fala muito do não dar mais do que o que se recebe, do aprender a dar na mesma proporção em que se recebe. Era algo que já estava a ser indicado aqui pela carta da papisa. Vocês têm de aprender a fazer isso, então tendo aqui a Justiça e o 6 de ouros no vosso Dharma, é realmente muito importante que vocês aprendam a dosear o dar e o receber. A Justiça fala de associações, de parcerias, de contratos, de casamentos, relacionamentos e de aprender a arte da diplomacia e da mediação de conflitos. Vocês têm de aprender
a defenderem-se a vocês próprios, a não deixar que as outras pessoas continuem a passar-vos por cima. Os vossos desafios passam por aprender a arte da assertividade sutil e reta, aprender a arte da cooperação nos relacionamentos e vivê-los de forma equilibrada e tendo bastante atenção na forma como vocês lidam com as diferenças ou com as polaridades, não indo para os extremos ou para os opostos, mas encontrando um equilíbrio. Saibam dar, que isso vocês já sabem com a papisa, mas também saibam receber. Aprendam a ter as vossas obrigações em dia. Façam listas, se for necessário, para vos ajudar na organização das coisas. Tenham uma ou tenham várias agendas, se isso vos ajudar. E sempre que for necessário, vocês não tenham medo de pedir aconselhamento legal e ou judicial. Também é importante que aprendam a comprometer-se e a assumir as vossas responsabilidades, acima de tudo perante vocês mesmos, mas também perante os outros e perante a vida, e aprendam a equilibrar o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Nós vamos agora ver então qual é a mensagem da carta que vos saiu, que é a carta número 10. As amarras do passado impedem-te de viver os sonhos do presente. E olha, não era isso que o ermita falava, que vocês estão agarrados ao passado com medo do futuro e que isso vos impede de viver o presente. A espiritualidade é o teu refúgio, a conexão com a tua essência, o lugar onde nutres a tua alma. É aqui que curas as tuas feridas e onde procuras o teu equilíbrio interior. Mas se é a harmonia que ambicionas com toda a tua alma, perdes demasiado tempo a observar o abismo, revisitando o passado. Direciona o teu foco para o teu objetivo, tu próprio ou tu própria. Chegou o momento de cortar com as amarras do passado que te impedem de viveres a vida com que sonhaste. Neste processo libertador terás de ter a perfeita consciência de quem és e para onde queres ir. Grupo 4, eu acho isto bastante interessante porque fala realmente de libertar as amarras do passado, que é um bocado que o ermita fala. Fala da necessidade da harmonia, de que vocês querem uma vida de harmonia e de equilíbrio, que é o que está aqui no vosso Dharma. Não há coincidências, como costuma dizer, e no tarot não há coincidências. Grupo 4, eu espero que esta tiragem vos tenha ajudado e que vos tenha feito sentido. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço-vos que deem um like, que deixem um comentário, partilhem também o vídeo e que subscrevam o canal, pois é uma forma de agradecimento e de ajudar o canal a crescer. O meu obrigada por terem estado aí e eu vejo-vos num próximo vídeo.